de assumir os riscos. Perfeito, Léo, combinado. Eu também acho super interessante. Obrigado, meu amigo. Não, você manda, mano. Que isso? Não, nada. Mas eu concordo, eu concordo. Bom, legal. Acho que conhecendo a capacidade do Elton e a importância do tema, a especificidade do tema, eu acho, e considerando que a gente está gravando essa atividade, né, e que depois quem eventualmente chegar atrasado vai poder recuperar, eu acho que a gente não deveria perder muito tempo não para a gente iniciar, né? Tem muito conteúdo bacana, uma expertise nítida do nosso querido Elton Costa, né, que é um grande amigo, né, de todos aqui. E eu já vou tomar liberdade, né, considerando que hoje o nosso querido professor Guilherme Feliciano, que é o coordenador geral, né, do nosso núcleo, trabalho além de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, não está presente, é, eu vou na qualidade de coordenador, junto com a minha querida amiga Alessandra, né, agradecer o Devan pela abertura aqui da sala, nesses aspectos tecnológicos, e ressaltar a todos, né, que nós estamos ainda num eixo trabalho desportivo, um eixo muito específico dentro desse núcleo de pesquisa, que hoje a gente vai tratar de um tema muito relevante, um tema muito importante, que é essa parte dos direitos dos atletas na luta, né, nos esportes de combate, nas artes marciais, enfim, nada melhor, ninguém melhor do que o nosso querido amigo Elton para abordar essa questão. Então, sem muitas formalidades, eu vou agradecer muito a participação do Elton, né, apesar de ser um membro do eixo, do núcleo, mas é um membro sempre muito ativo, não só nas nossas atividades do núcleo, mas todas as outras que nós fazemos externamente. Então, tem se demonstrado, né, um grande operador do direito esportivo, o lançamento de várias obras, coordenação de obras. Então, parabéns, Elton. E já passo a bola. Não, hoje não é a bola, né? Já passo a A luva. luva. Passo, Boa, passo as boa. luvas. Passo Eu as vou luvas para anotar vocês, essa aí. estarei. Eu também. Foi espontâneo. Essa Vou foi passar as luvas e vou ficar aqui, né, bem atento, que eu quero aprender muito com você. A bola está contigo. ótima. Obrigado, amigo. Bom dia a todos. Agradeço, primeiramente, né, o espaço aqui que o Núcleo está dando para os esportes de combate, né, para as artes marciais, né, porque as artes marciais, esportes de combate, a gente pode dizer que uma coisa deriva da outra. Então, é sempre um privilégio para mim poder expor, quando a gente tem essa relação próxima com os esportes, com as artes marciais, com esse, perdão, com esse meio ambiente da luta. E como pessoa que trabalha, que estuda o meio, sempre que a gente tem uma oportunidade de falar qualquer coisa que tenha esse pano de fundo, tenha a luta como um pano de fundo, para a gente é um privilégio, né? Ainda mais aqui, com tantas pessoas renomadas, pesquisadores que realmente têm uma atenção diferenciada para essa parte trabalhista, abordando temas que a gente não vê em outros lugares. Então, para a gente, né, do esporte de combate das artes marciais, é sempre um privilégio. Para mim, enfim, o Léo falou, né? É um amigo próximo, então a gente deixa claro aí no ar a suspeição, mas para mim, que ele me convidou para dar aula na pós-graduação da qual ele coordena, e com muita honra eu aceitei. E ali a gente começou essa discussão, na verdade, né? Foi as primeiras vezes que eu comecei a dar aula sobre essa questão. E ao longo do tempo as pessoas foram se interessando, de fato, vieram muitas perguntas, né, geradas aí pela pesquisa que eu tenho feito em relação aos direitos dos atletas. Como nós vamos ver aqui também, a gente pode dizer que não são tantos direitos assim. Os atletas eles têm muitos deveres em relação ao que a gente discute pelas questões contratuais que são derivadas dessa questão de trabalho do atleta, né? Afinal de contas, um atleta ele não é apenas ali uma pessoa que está buscando demonstrar a sua arte marcial hoje em dia. A gente falando do atleta da luta, né? Do esportista de combate, por assim dizer. Isso já foi uma coisa muito corriqueira no passado, mas hoje em dia os atletas da luta
eles não têm mais aquele objetivo único. Alguns ainda pensam isso, uma forma conceitual, de buscar aperfeiçoar o caráter, a técnica, enfim, através de uma luta com uma outra pessoa de outro estilo ou do mesmo estilo, né? Hoje em dia isso aí já não é mais a verdade. O atleta, através desse mistério, desse ofício, ele busca muito mais a sua subsistência, fazendo uma coisa como nós também fazemos, que nós gostamos de fazer e que nós buscamos através dela, né, enfim, benefícios financeiros que nos façam sobreviver nesse mundo. Então, muitas das vezes os atletas até começaram com esse pensamento ainda bem novos, quando começaram a treinar e viram naquilo ali uma forma de buscar uma sobrevivência e até hoje eles estão aí desempenhando essa função que, como nós vamos aqui ver, eu vou apresentar isso, para eles é muito difícil em muitos aspectos. Então, a gente fala aqui de direitos dos atletas na luta, né? São poucos, vamos ver que são mais deveres, e de alguma forma eu vou tentar fazer com que vocês se engajem junto comigo nesse, digamos, nessa luta, né, para ser, para fazer um trocadilho aqui infame, e buscando dessa forma que a gente traga alguma coisa diferenciada para eles, né? Que eu tenho tentado fazer isso através de trabalhos que eu escrevi, como o Léo bem destacou, e de alguma forma mudar esse meio ambiente. Eu posso dizer que isso, o meio ambiente laboral da luta, ele é terrível para o atleta. Outro dia eu tive a oportunidade de falar fazer uma palhinha dessa questão quando a querida Tatiana expôs no trabalho dela, né? E vocês viram que lá já tinha uma situação peculiar, alguém que era pressionado através da luta para bater um peso e por conta disso acabou por, enfim, tirar a própria vida, uma questão delicada até da gente explicar aqui. Isso é só para vocês verem quanto o impacto que o atleta sofre, né? Por ser um lutador, digamos assim, como ter a luta como profissão. Então, sem mais, perdão, sem mais delongas, eu vou começar aqui as apresentações dos slides. Bom, gente, antes de começar, eu sempre gosto de fazer, quando a gente ainda não teve contato com a matéria, fazer um histórico sobre essa questão da luta, né? De que maneira ela virou esporte e de que maneira esse esporte, né, acabou virando uma profissão para muitas pessoas, né? O que começou como uma prática de autodefesa ali do homem acabou hoje virando um esporte profissional e, por conseguinte, né, acabou trazendo isso como uma opção de trabalho para muitas pessoas que hoje em dia vivem da luta e muitas até são bastante conhecidas aí pelo público em geral, né? Então, começo falando um pouco sobre o processo civilizatório da luta e sua conversão ao esporte. É sempre bom destacar um ponto bem, digamos assim, crucial dessa discussão. Todo mundo tem a luta inserida em si mesmo, né? Falando de uma maneira biológica. Toda vez que a gente é provocado, ameaçado, digamos, pelo meio ambiente, pela outra pessoa, por um animal selvagem, você tem uma reação, né? Ou você corre, foge, no caso, ou você luta. E isso é uma coisa que a gente tem, enfim, que já é uma coisa que já vem do homem pré-histórico, né? O homem pré-histórico ameaçado ali naquele meio ambiente dele, de repente porque estava procurando alimento, ou porque naquela busca dele por um território melhor acabava encontrando com outros homens, ele fazia essa opção, ou ele, no caso, fugia, ou ele lutava. E a partir do momento em que o homem começou, através da expressão corporal, entrar em contato com outra pessoa para tentar vencê-la, né, através de um esforço físico, começou-se a partir dali uma luta, né? E essa luta, quando o homem a desempenha, logicamente a gente está falando de um homem que sobrevive a uma luta dessa, isso não era uma coisa comum nessa época, os homens lutavam de fato até a morte, porque a gente está falando da civilização, né? Ainda não tinha esse conceito de preservar o seu indivíduo, ainda não havia aquela identidade do ser humano enxergar no outro o seu próximo, evitar que ele morresse nesse confronto. Aquele homem que sobrevivia voltava lá para sua tribo, né, para sua sociedade e acabava discutindo com outros homens dessa forma, né, como eu falo, da forma como ele podia, a forma pela qual ele aplicava ali a luta, né, para que a forma pela qual naquele contexto ele conseguia sobreviver àquele combate. Então, a partir daí, esses confrontos foram se tornando
uma forma sistematizada, a gente diria até militarizada, né? Eles começaram no seio daquela comunidade, os homens que tinham essa experiência de luta começaram a passar uns aos outros, né, os seus conceitos, os seus ensinamentos, e a partir dali nasceu o que a gente chamaria de um sistema de luta. Então, cada tribo, naquela época, eu falo numa época pré-histórica, tinha um próprio sistema de luta. E isso, se você for fazer um estudo aprofundado, como outros historiadores já trouxeram para a gente, é o que mostra porque existe uma diferença tão grande entre determinadas artes marciais, né, em países diferentes, né? Você tem países que têm uma arte marcial muito diferente da outra, uma arte marcial um pouco mais, digamos, acrobática, é o caso ali do pessoal da Coreia, na verdade, as duas Coreias, né, que praticam o Taekwondo, os outros que têm uma arte marcial um pouco mais física, mais corporal, aquela questão mais de queda, como é o caso ali do pessoal, por exemplo, da Rússia, o pessoal que pratica aquela luta que a gente chama de luta olímpica, né, ou uma luta de progressão, ou luta agarrada. E aí a mesma coisa, por exemplo, no Japão, aconteceu quando eles tiveram esse contato com algumas culturas, e aí o Japão também tem a sua luta agarrada ali, também tem sua arte marcial um pouco mais, digamos que usa golpes mais concursivos, como é o caso do karatê. Então, você teve essa sociedade recebendo, né, esses conhecimentos aí, e em um determinado momento isso aí virou uma questão cultural, porque o homem começou a sobreviver através disso, e a partir do momento em que ele trouxe isso para a cultura dele, isso acabou se agregando aos valores culturais daquela sociedade e sendo preservados até hoje, da mesma forma como eles eram feitos antigamente. A coisa que a gente precisa entender é o seguinte: toda vez que você insere numa sociedade que está se aperfeiçoando, que está se entendendo ali, eles estão se vendo como seres dentro de um contexto social, aquilo acaba agregando para esse mesmo conceito. Então, quando esses confrontos foram acontecendo, o homem que superava o seu próximo, que superava o seu adversário, começava a se destacar no seio daquela comunidade. Então, vejam, a luta, ela também era uma forma de ascensão social. E nisso a gente precisa destacar o seguinte: quem tinha geralmente o posto mais alto entre os soldados de uma determinada tribo era aquela pessoa que tinha uma capacidade física melhor, que era uma pessoa muito mais competente para o combate. Então, ali, essa luta começou a ser enxergada como um jogo, né? Falando da questão cultural aqui, as pessoas começaram a ver, poxa, mas isso aqui eu me sinto feliz, eu gosto, gera essa questão de excitação, então a gente começa a discutir a luta como se fosse um jogo, não apenas uma forma ali de autodefesa, né? Ela passou a ser uma forma pela qual a pessoa buscava se destacar naquela comunidade. Então, nesse contexto aí, o homem começou a ver, eu vou treinar mais para eu poder me destacar mais ainda ali na minha comunidade, e por causa disso foram criados torneios, e isso acabou servindo também para o fim militar, a que a luta tinha a destinação pela qual, na verdade, ela começou, né? Que era a preservação daquela tribo. Então, esses treinamentos passaram a ser sistematizados e as pessoas passaram a competir até como uma forma de se manterem preparadas para uma eventual luta. Você imagina um soldado que está treinando ali, né? Então, o soldado, naquela competição interna, ele também estava apto a fazer a defesa da tribo, caso fosse necessário. Então, essa forma de tentar preservar a sua comunidade também servia para que ele pudesse, ali nessa competição toda, se manter sempre com o corpo preparado para um eventual confronto, porque naquela época, falando aí das questões históricas, não era incomum que uma tribo invadisse e que a outra precisasse usar, enfim, de defesa corporal para evitar ser dominada, né? E foi uma forma pela qual a gente fala os esportes, não só as lutas, na verdade, não só armadas, não só desarmadas como armadas, também fizeram parte desse contexto, com as armas que eles tinham ali à mão na época, que eles foram criando ali no contexto. Mas aqui a discussão ela tem um envolvimento muito mais dos esportes de combate desarmado, né, das artes marciais desarmadas. A gente não vai abordar essa parte armada aí, porque para a nossa discussão ela não é o que seria a questão que a gente quer tratar dos direitos mais voltados ao esporte de combate hoje em dia, né? O mais difundido, que seria a luta desarmada. Então, alguns desses jogos tornaram-se institucionalizados, o que podemos considerar hoje como esporte de combate ou desporto de combate. Então, como eu já coloquei, no contexto da luta, o desporto pode ser referenciado como um confronto entre os seres humanos disputado individualmente, aí eu falo
do desporto individual, né? Não, ou em equipes, falando da diferença, porque você tinha combate de maneira diferente, onde as pessoas lutavam em equipes e lutavam individualmente, que é uma coisa mais destacada, né? A luta individual, que é o que a gente vê com muito mais frequência hoje em dia na televisão, podendo ser realizada de diversas maneiras, trazendo um caráter esportivo, onde os homens se confrontavam em busca da superação, como eu destaquei. Vou seguir para o próximo slide aqui. Está demorando, dando um lagzinho, mas está indo. Então, com o aumento da sensibilidade, esse é um ponto muito importante, porque geralmente as pessoas me questionam, Elton, mas como é que funcionava essa questão aí da luta que você falou, que nem sempre a pessoa era preservada, a vida era preservada? Quando isso começou, não existia um controle em relação a você preservar o seu indivíduo, né? O seu adversário, na verdade. Preservar o adversário, o indivíduo que era o seu adversário. Então, como eu já destaquei essa questão da preparação do uso do esporte, do uso da competição, como uma forma de você preparar o corpo para uma eventual disputa contra uma outra tribo, enfim, uma disputa pela própria vida, uma luta pela vida, não era interessante que aquele indivíduo que estivesse ali no meio daquela competição de caráter esportivo viesse a falecer, porque você podia perder um soldado ali muito valioso porque você estava fazendo uma disputa que não tinha o condão de ser uma coisa digamos assim, pesada a ponto de você necessitar que as pessoas perdessem a vida. Então, começou-se a ver que não era interessante para efeito de preservação da tribo perder um bom combatente, e aí começaram a ser discutidas regras que diminuiriam a forma pela qual cada um interagia, né, um adversário interagia com o outro, criando uma sistematização que tinha por preservação a vida de cada um, né, dos competidores. Isso é uma coisa que começou, a gente pode destacar um período bem interessante, o da Grécia Antiga, né? Ali na época que era competir, que você tinha as competições olímpicas e dentre elas uma das principais, se não a principal, era o pancrácio. Alguns historiadores dizem que o pancrácio só perdia em termos ali de importância para a maratona, né? Então, o pancrácio tinha essa característica, até para poder explicar para quem não conhece, né? O pancrácio era uma competição de luta agarrada entre duas pessoas que tinha por objetivo que uma submetesse a outra. Por submeter, entendam que uma viesse a dizer que desiste, né? Alguém tinha que desistir, ou, como já destaquei, o que costumava acontecer, alguém viesse a morrer, né? Viesse a óbito. E isso era uma coisa que prejudicava muito, muito, muito quem tinha ali um soldado que estivesse disputando uma competição, uma dessas competições de pancrácio, que fosse uma pessoa muito competente. Não era incomum que um soldado morresse na luta e não era incomum que a pessoa que morria, aliás, que a pessoa que competia e vencia a luta morresse, porque os ferimentos dessa luta eles acabavam trazendo isso como consequência, né? A morte do vencedor. Então, ali no pancrácio já começaram a serem criadas algumas limitações. E Atenas, por exemplo, foi impedido, foi proibido que tivesse um golpe, né? Algum golpe que atacasse os olhos, uma dedada, por exemplo, mordidas também começaram a ser proibidos, até golpes na genitália, nas partes baixas, como a gente fala nos esportes de combate, isso começou a ser restringido de uma certa maneira para que o lutador, depois que terminasse ali da competição e fosse um soldado, não acabasse prejudicando o exército dele, porque ele morreu numa competição. Então, isso aí começou a ser colocado como uma regra. Em algumas cidades, isso não era, digamos, né, não era a regra que a cidade achava interessante. Em Esparta, por exemplo, para quem assistiu o filme ou então já leu alguma história sobre isso, nós sabemos que os espartanos tinham a luta como uma forma praticamente de vida, né? Através da profissão de cada um, que era de serem soldados. Então, por conta essa questão da regra limitar que o soldado entregasse a vida para o espartano não era interessante, porque o espartano entendia que o soldado que não tinha condições de vencer um combate e matar o outro não teria. Isso numa questão esportiva ele não teria, não seria de muita importância para um confronto real. Então ele que sobrevivesse lá. E quem estivesse lutando, se tivesse que morrer em luta, ainda que seja nessa forma competitiva, azar o dele, né? Então, em Esparta isso acabou não, essa regra acabou não pegando e é bom destacar o pancrácio como exemplo, porque o que a gente tem hoje, o que a gente chama de MMA hoje, vem, de acordo com uma questão que já foi destacada por historiadores, né, de uma evolução
do Vale Tudo, que foi um esporte, para muitos não é um esporte, era somente uma prática de luta, é, seria derivado do pancracio, e o Vale Tudo já se transformou no que a gente chama hoje de MMA. Praticamente hoje em dia já não existe o que a gente chama de Vale Tudo. Existe uma outra competição que busca ser parecida com o Vale Tudo, mas hoje as regras definidas já são muito conhecidas pelo público em geral e o público tem muito mais facilidade de digerir, digamos, né, os aspectos físicos ali que a gente vê no MMA. O Vale Tudo era uma competição muito mais crua e, por conseguinte, muito mais perigosa nesse contexto. Então, como eu já falei, da diminuição da questão da violência para evitar que as pessoas morressem, alguns golpes foram sendo proibidos, né, ao longo do tempo, né? Até isso afetou algumas artes marciais. Eu destaco o judô, né, que muitas pessoas criticam a mudança que o judô sofreu ao longo do tempo, vem sofrendo, principalmente quando o judô passou a fazer parte ali do programa olímpico, né, lá em 1900, mais ou menos no começo do século passado. Então, essa discussão em relação ao judô, ela permanece até hoje, porque muitas pessoas chamam o judô hoje de praticamente uma luta esportiva. Ela não teria aquela característica inicial de ser uma luta letal para o indivíduo, né? Para quem usa contra outra pessoa. A maioria dos golpes que tinham por objetivo, enfim, machucar de maneira letal o adversário do competidor, eles foram sendo eliminados para dar uma visão um pouco menos crua da prática e para que ela tivesse adequada àquilo que as Olimpíadas, né, que o programa olímpico precisava que fosse feito, até para que você pudesse trazer a prática para um maior número de pessoas, né, evitando ali o escrutínio público fizesse do judô uma coisa muito violenta, né, achasse que ele era uma coisa muito violenta. Então, essa mudança, destacando aqui o judô, né, ela acabou tirando alguns golpes de algumas artes marciais que eram considerados assim muito, muito talvez cruéis, né? Ou como já destaquei, golpe nos olhos, né? Golpe na garganta. Isso ainda existe, isso ainda tem, ainda é ensinado. Inclusive eu que treino karatê, a gente o professor ensina, né? Prefeito de defesa pessoal, não para competição. Na competição, se você golpear ali, você é desclassificado na hora. Até porque um golpe desse bem aplicado, a gente sabe qual é o resultado que ele traz, né? Então de fato, ele é evitado ali numa competição esportiva. E ninguém hoje assina um contrato para fazer uma luta até a morte, né? Ninguém pode dispor da própria vida, isso aí é uma loucura, mas em todo caso é destacado na regra que esses golpes são proibidos. Então, o desporto que envolveu a luta, né, falando aqui do esporte, passou a fazer parte de maneira tão intrínseca de determinados sistemas de luta, já destaquei o judô, que alterou completamente a forma como eles eram ensinados, sendo eliminadas técnicas por demais perigosas, como eu destaquei. A sobrevivência dos envolvidos passou a ser uma necessidade. Então, até para que você pudesse converter isso no que a gente considera hoje como uma profissão, a pessoa não pode ter ali à disposição a vida dela, não pode estar num contrato que ela abre mão da vida dela, muito embora, como vocês vão ver, isso está assim em contrato. Com a profissionalização e esportivização da prática, né, praticamente você transformou ali um esporte profissional. Hoje em dia, as lutas deixaram de ser apenas um instrumento de aperfeiçoamento das artes marciais, porque, falando ali de luta, era o que elas eram antigamente, né? Você tinha um confronto entre estilos diferentes, porque uma pessoa achava que aquele estilo dela era superior à outra, então ela enfrentava um oponente com um estilo diferente para que ela pudesse aperfeiçoar o estilo dela e também provar que ele era o melhor estilo. Isso é uma coisa que aconteceu assim em tempos imemoriais, pessoas se enfrentando para provar que onde aquilo que ela aprendeu era superior ao seu oponente. Aí eu destaco aí na época do Japão, ainda no Japão feudal, você tinha samurais se enfrentando com estilo de escolas, né, de espadas, como eles chamavam, né, Ryu, que era a escola de luta diferente, né, o que acabava, infelizmente, por falecer um outro oponente lá de uma técnica diferente. Isso já era uma forma de você provar que a sua arte marcial era superior ao seu adversário. E é importante destacar essa questão do aperfeiçoamento, porque a gente pode dizer que hoje foi o que gerou o que a gente tem como massividade do esporte de combate. Por quê? Destaco aí, começo falando aí um ponto muito importante que aconteceu aqui no nosso país, né? Aconteceu aqui no Brasil. Tivemos aí um grande mestre de judô, inclusive a gente pode falar que, na verdade, a arte marcial nem era judô, o nome dela era Jujutsu, na época que chegou aqui no Brasil, Mitsu Maeda,
Quando o Mitsuru Maeda, famoso Conde Koma, né, como ele é conhecido em Belém do Pará, minha cidade, meu estado, quando o Conde Koma chegou em Belém do Pará em 1914, ele começou a dar aulas lá para algumas pessoas aí da sociedade paraense, e entre elas se encontravam os famosos irmãos Gracie, né? Então, nessa época, quando ele começou a ensinar essa arte marcial, os Gracies tiveram muito interesse, né, em aprender essa dinâmica nova, né, ali do Jiu-Jitsu, né, que depois começaram a chamar de Judô. Algumas pessoas definem como Jiu-Jitsu pela forma como é ensinado. Enfim, o Judô já é uma outra coisa. Senão isso aqui dá uma outra discussão paralela bem interessante, né? O Judô já vem ali quando o Jigoro Kano unificou através da Dai Nippon Butokokai, que era uma agência nacional de artes marciais que foi criada pelo governo japonês para que as práticas de artes marciais fossem definidas como práticas japonesas e não houvesse a competição que tinha, porque a China falava que tinha inventado algumas artes marciais e o Japão, com essa competição que ele tinha com a China, ele não queria que tivesse nenhum tipo de ingerência chinesa em relação àquilo que ele considerava cultura própria. Então, ele começou a definir o que era arte marcial japonesa e aí, naquele momento, eles começaram a dizer, olha, isso aqui tudo que é jiu-jitsu vai virar judô. Então, o Jigoro Kano colocou isso, mas antes de fato, ter esse controle da Nippon Butokokai, o Mitsuru Maeda já tinha chegado no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele chegou ensinando o que a gente chamaria na época de Jiu-Jitsu. Mas alguém vai perguntar, Elton, não é Jiu-Jitsu? É a mesma coisa. É a pronúncia, né, que você pode, quando for escrever, escreve Jiu. Então, algumas pessoas, em vez de falar Jiu-Jitsu, elas enxergavam esse Jiu e acabaram escrevendo Jiu-Jitsu. Então, é a mesma coisa. Jiu-Jitsu e Jiu-Jitsu é a mesma coisa. Assim como o judô também é a mesma. Alguém vai dizer, não, você está errado. Isso é uma questão de estilos. O judô e o jiu-jitsu são basicamente a mesma coisa. O judô que a gente vê hoje, como eu já expliquei, já é aquele judô mais olímpico, mais esportivo. Por isso que algumas coisas que o jiu-jitsu pratica, né, que é um pouco mais puro na sua essência, você já não vê mais no judô, mas basicamente são as mesmas artes marciais de projeção, finalização, tem o mesmo ali contexto. Então, o que é importante destacar o Mitsuru Maeda e os irmãos Gracie? O Mitsuru Maeda já fazia alguns desafios, como eu mencionei antes, de enfrentamento do estilo dele contra outros estilos de outros países. Enfrentou boxeadores nos Estados Unidos, enfrentou lutadores de kickboxing, que era o Savate, né, na França, e foi aperfeiçoando esses estilos. Chegando aqui no Brasil, ele começou a ensinar arte marcial e também enfrentou capoeiristas, justamente para tentar aperfeiçoar. Nesse contato que ele fez com a capoeira, e que outros aprendizes dele, também estudantes, fizeram com a capoeira, houve uma modificação de algumas técnicas, né, aproveitando aquilo que seria interessante da capoeira e também de outras marciais, para que eles pudessem, nessa transição, nessa criação ali, nessa conversão do jiu-jitsu, tentar trazer uma coisa mais brasileira para ele, né? Por isso que inclusive os Gracie falavam isso, né? Que o que eles aprenderam, o que eles extraiu dali, eles chamaram de Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, ou Jiu-Jitsu brasileiro para muitos, né? Ou como alguns Gracie falam, o Gracie Jiu-Jitsu, que seria o Gracie puro deles. Então, qual a importância dos Gracie para os esportes de combate hoje profissionais? A gente precisa lembrar que o Mitsuru Maeda enfrentava essas pessoas para pegar conhecimentos em relação à técnica dele, né? Ver se ele era superior, mas também isso, em algum momento, os Gracie observaram e eles tinham um circo, né? E nesse circo, o Mitsuru Maeda também fazia desafios, se apresentava fazendo desafios, e esses desafios eles tinham regras, e uma delas eram as regras de proteção, de apresentação, de que as pessoas não podiam se machucar ali de uma maneira letal. Então havia essa limitação. Isso em 1914, Mitsuru Maeda já trazia essas regras. Só que aí os Gracie, como tinham essa expertise com shows, com apresentações, eles pegaram também essas regras aí e começaram a fazer o que eles chamavam de Gracie Challenge, ou Desafio dos Gracie. Enfrentaram muitas artes marciais aqui no Brasil, a luta livre, a própria capoeira, enfrentaram outros lutadores de judô que vieram aqui no Brasil, japoneses de renome, para provar que o jiu-jitsu brasileiro ele era superior. Nem sempre os Gracies venciam essas lutas aí, mas uma coisa que nós precisamos destacar é que eles aprendiam muita coisa com essa luta, eles tinham esse respeito pelas artes marciais dos adversários e muitas coisas eram agregadas ao jogo deles. Ao jogo, eu digo, a forma como eles usavam a arte marcial, né? Inclusive, eles tinham, digamos, o hábito de dar um nome para alguma técnica, né? O próprio Hélio Gracie, quando foi finalizado pelo Masahiko Kimura, que era um grande judoca,
aqui no Brasil, quando ele fez o desafio, ele deu o nome do golpe que ele levou, inclusive o golpe quebrou o braço do Hélio, né? Ele deu o nome do golpe de torção, uma espécie de chave de braço. Eles deram um golpe de Kimura. Então, quando você vê lá a aplicação, olha uma Kimura, foi o golpe que o Hélio levou do Masahiko Kimura num desses Gracie Challenge que eles faziam aqui no Brasil. Então, na verdade, quando os Gracie viram que aquilo era uma coisa que daria de visibilidade, fazer com que você tivesse pessoas na academia, eles começaram a ver isso como uma forma mais comercial. Ó, a gente tem circo, a gente já aprendeu como é que faz, a família já tinha essa visão do business, né? E aí levaram isso para os Estados Unidos e lá, né, se acabou unindo o útil ao agradável. O americano adora, né, uma questão ali de business mais digamos ali, comercial, né, no sentido de você realmente conseguir vender aquilo lá, não sendo só um negócio de, vou ter uma academia para dar aula. E o objetivo dos Gracie naquela época era simplesmente difundir o jiu-jitsu para dar aula nos Estados Unidos. Então eles desafiaram lutadores de boxe em academia, desafiaram lutadores de kickboxing, que era um esporte muito ali estava em alta, né, nos Estados Unidos, né, desafiaram o Ben Urquidez, que era um grande campeão americano de kickbox, e finalizaram ele. E esse vídeo, embora ele fosse gravado ali naquelas fitas antigas que a gente lembra, né, de VHS, ele acabou viralizando. Viralizando ainda, a gente já falava em viralizar isso numa época que não tinha nem internet, mas era um vídeo que passava de mão em mão e as pessoas viam lá, e o Ben Urquidez passou até a ser aluno dos Gracie nessa época. Só que aí um momento chegou que promotores de boxe viram aquelas lutas, acharam interessante, fizeram uma proposta, conversaram com os Gracie e falaram: por que a gente não cria, a partir daqui, Elton, a gente não cria aqui um show? Vamos criar um show aqui, vai ser o show definitivo. Qual será a arte marcial mais eficiente? A gente cria aqui um desafio definitivo: Ultimate Fighting Championship, o desafio definitivo, o campeonato desafio definitivo de luta. Então esse foi o mote para a criação do que a gente chamou hoje de UFC, né? O UFC que todo mundo, a maioria deve conhecer a UFC, enfim, Anderson Silva, Vitor Belfort, Lyoto Machida. Então, ali nasceu o UFC, 1993. Os promotores de boxe já tinham essa expertise e ofereceram essa forma, né, de interação da luta, né, do jiu-jitsu dos Gracie, com os Gracie também sendo produtores, colocando ele em confronto com vários adversários numa única noite, onde só uma pessoa, isso aí era propaganda, né, gente? Só uma pessoa sairia viva. Lembrei aqui que a regra diz que não podia morrer. Mas aí no cartaz principal tinha um destaque lá: alguém pode morrer nessa luta, né? E o único estado que aceitou regular isso na época foi o Colorado, né? Então a primeira luta nos Estados Unidos, logicamente, o Colorado acabou sendo em Denver, porque Denver tinha, isso é uma outra discussão, enfim, mas é bom se ressaltar porque a questão também é direito esportivo, porque Denver tinha uma certa brecha nas suas legislações administrativas que permitia esse tipo de luta, né? A gente tem uma lei nos Estados Unidos que proibia. Ela era uma lei bem taxativa, né? Hoje em dia o UFC já conseguiu entrar nisso aí, o MMA hoje já consegue adentrar em todos os estados, né? Desde 2016, quando eles agregaram também Nova York, eles conseguiram essa liberação, mas na época isso era proibido e só Denver, né? Só no Colorado eles conseguiram essa autorização para fazer a luta. Aí fizeram a luta lá, fez muito sucesso. De novo, as fitas de VHS correram para cima e para baixo, todo mundo vendo o quanto o jiu-jitsu brasileiro era dominante, né? Porque quem acabou vencendo as competições em uma noite foi o Royce Gracie, finalizou todos os adversários, e isso fez com que o jiu-jitsu brasileiro explodisse nos Estados Unidos, aumentasse muito, né, o número de academias que foram abertas na época, e acabou criando, ali pelo menos embrionariamente falando, um esporte. Quando a gente falava dessa luta do Mitsu Maeda, as pessoas chamavam aquela luta de no holds barred, em inglês, né, sem limite. É, Algumas pessoas preferiram chamar aquilo aqui no Brasil de vale tudo, porque valia tudo, né? E, embora não valesse tudo, né? De fato, tinha a questão de preservação, como eu já falei, da regra. Eles gostaram desse nome porque era um nome que chamava atenção, era um nome que fazia com que as pessoas achassem que aquilo ali podia resultar numa morte. Criava uma excitação para quem assistia aquele espetáculo. Então, a gente pode dizer que até 93 ali, no UFC, tinha o que a gente chamava de vale tudo, né? E a partir do momento em que isso começa a ficar disseminado, o UFC vai entrando em mais estados, vai criando
mais regras que vão limitando a forma como os combates acontecem, né? E nessa sistematização e esportivização de novo, né, que já vinha acontecendo desde a antiguidade, voltou a acontecer aqui nessa conversão do Vale Tudo para o MMA, nascia o que a gente chamava de um esporte de combate profissional, o MMA, o Mixed Martial Arts. E esse processo veio ali justamente, por isso eu destaquei, né? Veio ali através do lobby, né? Da força política que o UFC tinha ali nos Estados Unidos e tem até hoje. Então, acabaram criando um esporte a partir disso. E aí hoje a gente não para só no UFC, você tem vários outros esportes de combate que foram, as ligas, né, de esporte de combate foram criadas com base nesse sistema de regulamentação. Eu destaco o UFC porque hoje em dia você tem um boxe, você tem, ele seria a liga mais importante, né, de todos, até mesmo que o boxe, embora o boxe pague melhor, né, para alguns lutadores, não paga para a maioria. Digamos, valores tão altos quanto o UFC paga para os seus atletas, né? Pelo menos para os atletas principais. É bom que isso se destaque. Depois eu vou falar um pouco também, eu vou falar um pouquinho do boxe, né? Também trabalho com boxe, mas é só para fazer essa diferenciação. A gente tem que entender que nos Estados Unidos você tem uma lei específica para o boxe. Então, muita coisa que eu vou falar aqui não se aplicaria para o boxe, porque é uma questão sistematizada de luta norte-americana que é exportada para outros países sem nenhum tipo de regulamentação, ou seja, os outros países recebem aquilo lá e aplicam a mesma coisa porque eles acham que está certo e acham que o atleta já conhece a forma como é explorada lá nos Estados Unidos, então aqui também vai ser a mesma coisa. Com o Brasil, não é diferente. Então, feita essa introdução, né, para que a gente possa entender de que maneira a gente chega nessa parte de direitos e deveres, principalmente do atleta da luta, eu passo para o próximo slide para que a gente possa discutir um pouco mais sobre esses aspectos contratuais dos atletas. Bom, a gente vai direto para o contrato de prestação de serviços do atleta da luta. O atleta assina um contrato de prestação de serviços. O atleta da luta, MMA, kickboxing, ele não é um empregado, pelo menos não diante da situação que o empregador lhe impõe via contrato. Ele assina um contrato de prestação de serviços, né? Então, o contrato é feito diretamente com o atleta. Você faz um contrato com ele, né? Você chama um atleta dessa maneira. Você fala, olha, eu tenho uma luta em tal lugar, né? Eu tenho um evento e eu preciso que você lute. Isso acontece com a maioria dos eventos. Com os, eu diria, principais eventos, se a gente for destacar os principais eventos, já não funciona como um contrato de uma única luta. Então, você não faz um contrato, os grandes eventos não fazem um contrato de apenas uma luta com um atleta. Esse contrato tem em média 5 lutas e ele tem um prazo estabelecido. Ele vai de 3 a 5 anos para que essas 5 lutas aconteçam. Ultimamente, os eventos têm limitado esse prazo de 5 anos, né? Tem limitado para 3, para 2 anos, enfim. Mas, via de regra, quando a gente fala dos grandes eventos, aí UFC, PFL, One Championship, Bellator, os contratos são feitos dessa forma, né? De 5 anos, de 5 lutas durante 3 anos. Ou você faz as 5 lutas, ou você luta ou aguarda o contrato, passa 3 anos, né? Um dos dois é o prazo, digamos assim, seria o termo final do contrato. Mas alguém pode me perguntar, no Brasil é feito assim? Alguns eventos têm contratos também da mesma forma, não fazem só uma luta, eles fazem 2, 4, né? Então, não são todos os eventos que fazem isso no Brasil. Você tem muitos eventos pequenos no Brasil que fazem um contrato de uma única luta, mas fazem um contrato com o atleta, né? O atleta vai lá e assina esse contrato. Esse contrato diz que ele vai prestar esse serviço. E o contrato explica o quê? Que ele, né, precisa estar presente em determinado dia para se apresentar para lutar. Mas antes dele lutar, ele precisa se apresentar para bater o peso, porque quando eu falei das regras que foram limitando nessa forma ali de interação dos atletas na luta, uma delas era o peso, porque você não pode ter uma pessoa de 100 quilos lutando contra uma pessoa de 70. Então isso começou a ser limitado. Só que aí, como passa a ser uma obrigação contratual, o atleta é obrigado a bater um determinado peso. Então não importa se você pesa 90, se você concordou em bater 70, você tem que dar seu jeito de bater 70 quilos. Então você tem que aparecer lá com 70 quilos um dia antes da luta, que é o dia, em geral, que é feita a pesagem. Então, se você não bater aquele peso, você corre o risco de, além
de não lutar, não receber nada da luta. Você pode nem receber a sua bolsa, né? Que a gente chama o pagamento do lutador de bolsa. Então, o lutador, a primeira obrigação dele é bater o peso. Por isso que quando a gente fala do valor da bolsa do atleta, existem discriminações em relação a isso no próprio contrato. O contrato chama esse pagamento de se apresentar como show money. Então, o show money seria o dinheiro para você chegar na luta, se apresentar na luta. Mas ele também é afetado pelo peso que você bate. Então, se você não bate o peso, você já recebe uma multa por não bater o peso. E não adianta se explicar. Ah, Elton, não consegui. Ah, eu não, eu passei mal e não sei o quê. Às vezes os eventos até relevam isso. Até relevam, dependendo da forma pela qual o atleta acabou tendo problema de saúde, eles prestigiam o fato do atleta chegar, se apresentar para lutar, mesmo numa questão difícil, né? Às vezes por uma questão ali de problemas no campo dele, né? O campo seria o treinamento do atleta, eles entendem que o atleta deu o seu máximo e às vezes eles não vão fazer o desconto. Mas, em geral, tem uma regra, né? Tem uma cláusula do contrato que diz que se você não bate o peso, você paga uma porcentagem desse valor para o seu adversário. Tem que pagar de 10% a 20%, dependendo do quanto que você não bate o peso. Mas também existe o risco de você, não batendo o peso, o evento falar o seguinte: olha, você não vai lutar. Você veio, você se apresentou, você não vai lutar. E isso é só para destacar o seguinte: o atleta ele não recebe salário enquanto ele espera a luta. Então vejam, eu assino um contrato de 5 lutas por 3 anos, né? E aí eu fico esperando o evento me chamar. Se o evento não me chama, eu não luto. Enquanto eu aguardo, eu não recebo. E esses contratos, todos, têm cláusulas de exclusividade. Então vejam, eu sou um lutador profissional. Eu faço um contrato com o UFC. O UFC diz o seguinte para mim: você vai fazer um contrato comigo de 5 lutas durante 3 anos. Eu vou lá e assino, porque eu não posso discutir, todo mundo sonha em entrar no evento. Então, discussão de contrato é para quem tem, digamos assim, cacife, já passou por um caminho tortuoso ali, caso do Conor McGregor, Borrachinha, esses atletas já discutem contrato com o evento. Mas quem acabou de chegar, chegou agora, ele entra naquele contrato básico de 8 por 8. Mas o que são 8 por 8? Seriam US$ 8.000 para aparecer, é o show money, e 8.000 se vencer. Ah, Elton, mas o valor é bom, vai ganhar ali, sei lá, 40 mil pelo dólar atualizado? Pode ser um valor interessante. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, né? Sempre é bom que se destaque isso se eu for lutar. Agora, são 40 mil. Lembra que o lutador não recebe salário. Ele passa de 4 a 5, 6 meses, às vezes, sem receber luta. E ele tem que pagar a academia. Ele tem que pagar os seus treinadores. Ele precisa pagar, muitas vezes, né, passagem. Às vezes o evento não dá passagem. Às vezes dá, ou dá só para ele, e ele precisa levar o corner dele. Então ele tem que pagar o corner, pagar o hotel do corner dele, que é o treinador, que é o assistente, a pessoa que assiste. Aí esses 40 mil já começam a diminuir, né, gente? Porque a gente tem que lembrar que os eventos, em geral, não são feitos no Brasil. No Brasil, você tem um ou outro evento que é feito desses grandes aí. Mas aí estou lembrando aqui que esse valor já vai levar para tudo, que é questão aí do atleta, né? A comida do atleta, quem é que vai pagar? Quando ele está se alimentando ali, fazendo dieta, suplementação. Nem sempre ele consegue patrocínio. Antigamente era mais fácil, hoje em dia está bem mais difícil, né? O mercado é muito seleto, eles escolhem só os atletas que para eles vão ter mais engajamento ali em rede social. Então, para o atleta, é essencial que hoje o Instagram dele esteja ali tinindo, né? Como a gente costuma dizer, que esteja funcionando bastante, bastante rio. Por isso que tem muito atleta que faz muita brincadeira. A gente acha que aquilo ali, o atleta, não tem o que fazer, não está treinando. Não, gente. Se ele não estiver ali divulgando, não tá gerando engajamento e o patrocinador vai dizer assim: vou querer o que com esse cara? O cara tem uma foto, um cachorro, outra foto, treinando, outra foto, não sei o que. Se você não tem interação, se você não gera conteúdo, eu não vou comprar, eu não vou dar patrocínio para esse atleta, né? Inclusive, hoje em dia, o próprio UFC, ele limita os patrocínios. Você só pode ter os patrocinadores que ele escolher, porque eles têm que pagar uma parte do patrocínio para eles também, né? Inclusive, alguns já são selecionados para você e esses patrocinadores, eles dão um valor para você determinado de acordo com a quantidade de seguidores que você tem. Então, isso também é visto. Você acaba trabalhando antes da luta. E vamos lembrar de novo o que eu já coloquei aqui: o atleta não recebe salário. Então, como eu destaquei, o atleta não recebe contrapartida para aguardar uma luta.
e não pode assinar no evento porque ele tem uma cláusulazinha lá no contrato dele de exclusividade, né? Não pode. Elton, como assim? Não pode? Não pode. Não pode. Não pode assinar. Inclusive, mais tarde eu vou discutir sobre essa cláusula, um caso que aconteceu aqui no Brasil, que foi super relevante a nível internacional. Então, os eventos alegam que essa restrição de transição de um atleta para outro evento, e eu não falo só do MMA aqui, não, gente, não é só você. Você tem isso no kickboxing, entendeu? Você só não tem no boxe, como eu já falei. Boxe tem uma lei específica que limita esses contratos. Então, a limitação no boxe é muito diferente. Inclusive, existe uma recomendação, existe uma lei, uma legislação que se quer criar um projeto de lei nos Estados Unidos que faria com que os lutadores de esporte de combate fossem equiparados todos, né? Não só o boxeador, para efeitos dessa lei. Isso poderia gerar um cenário mais favorável para todo mundo, né? Porque você tem a modificação nos Estados Unidos, que é a meca da luta, isso geraria reflexo em outros países, inclusive aqui. Então pode ser que nessa alteração aí que vem, desse projeto de lei que venha, se ele vingar de fato, você tenha uma mudança de cenário, né? Inclusive, eu até escrevi um artigo recente, vai sair no livro agora, especificamente sobre essa questão. Depois, se vocês quiserem, é só me procurar, que a gente vê isso aí. Então, os eventos falam que eu não posso ter uma liberdade porque ele está me divulgando aqui. E aí, o que acontece? Se eu aparecer no outro final de semana em outro evento, o evento vai dizer: olha, eu promovi você, você levou a promoção para lá e você está agora dando força para o meu concorrente. E aí o atleta fica preso nessa exclusividade dele, mas não recebe nada. Então, zero contrapartida para essa limitação. E aqui eu vou trazer um pouco mais cláusulas bem específicas de contrato de atletas de luta, tá? Já falei da duração da remuneração, né, para vocês. No Brasil, o contrato funciona dessa forma aí, como eu já coloquei: 2 lutas, 2 anos, né? Nos grandes eventos, né, como o UFC, esse contrato geral é de 5 lutas por um período de 3 anos. Aí vem a remuneração dos lutadores, realmente. Inclui uma bolsa pela luta, como eu já falei, os US$ 8.000 lá para quem está começando, e um bônus pela vitória, seria mais 8.000. Não ganhou, não tem 8.000, você vai ganhar 40. Ah, ganhou, beleza. Você conseguiu passar um adversário perigoso lá, você vai ganhar mais US$ 8.000 e pode ganhar também um bônus de luta da noite, dependendo da sua luta, né? O UFC paga ali 70 mil dólares de bônus de luta da noite. O problema é que a luta da noite às vezes não vale a pena, né? Você ganhar o bônus que você vai pagar mais tratamento médico com esse dinheiro do que de fato você vai usar ele para alguma coisa. Porque, em geral, a luta que é premiada como a luta da noite é a luta mais violenta. Então, os dois sofreram muito. Parece que é mais uma compensação para mostrar para o público o quanto que o evento é legal com a pessoa que teve o maior número de lesões ali no meio do combate. Mas também eles pagam para quem dá ali, eles chamam de performance, né? Antigamente o número era nocaute e finalização da noite. Mas quando chegou a passar em rede aberta, ali na Fox, né? Isso aí em 2010, mais ou menos, quando o UFC assinou com a Fox, eles tiraram o nome do bônus de nocaute da noite, porque não era interessante mostrar para um público, né, assim, que ainda estava começando a ver, que você estava estimulando alguém a apagar o seu adversário, né, dar o nocaute da noite. Então eles mudaram o nome, todo hoje é performance da noite. Pode ser uma performance da pessoa ter nocauteado a outra rápido, ter finalizado, depende muito da forma como o atleta interagiu com o adversário. Mas, via de regra, eles premiam o melhor nocaute na finalização. Então, acaba sendo o fundamento da premiação praticamente o mesmo. Então, além dessa questão da remuneração, tem os direitos de merchandising. Essa cláusula dá à promoção o direito de usar a imagem de um lutador para material promocional, videogames de merchandising e outros fins de receita. É uma fonte importante, ela não tem ressarcimento. Você dá o seu personagem para o jogo de videogame, mas você não tem direito a ele. O que você recebe de venda lá de jogo, e eu vou lá, eu uso lá os bonequinhos dos personagens do jogo, eles não ganham nada. Quando eles fazem um contrato de luta, já vem essa cláusula. O seu bonequinho no jogo é meu. Então já vai deixando isso claro para o atleta que ele vai aparecer e vai ficar feliz, vai jogar com o boneco dele, mas ele não tem direito a nenhum valor relativo ao bonequinho dele no jogo, infelizmente. Próxima cláusula. Eu vou falar agora de outras cláusulas bem controversas aqui é, em vários eventos aqui de esporte de combate, né? Já falei da cláusula de exclusividade, né? Eu vou destacar alguns pontos específicos aqui. Se você insistir em lutar em outra promoção, vai ser bem difícil primeiro que essa promoção te aceite. Porque, falando nos Estados Unidos, alguém do UFC que vai lutar na PFL, a PFL vai chegar e falar: olha, a gente não vai receber você aqui.
Porque a gente sabe que você tem um contrato com o UFC e você lutando aqui, eles vão nos acionar legalmente, além de você. Inclusive, isso já aconteceu no passado, em várias oportunidades, mas eu vou destacar uma aqui, quando um lutador bem famoso do UFC chamado Rampage Jackson, né, o Quinton Jackson, ele saiu do UFC, ele não queria mais, e entrou naquele período de negociação de contrato, ele aproveitou o período de negociação e falou assim, eu já posso ir embora porque eu estou no período em que eles chamam de matching period, né, que é o período que alguém vem e faz uma proposta. O outro evento concorrente, o Bellator, foi lá e fez uma proposta, falou, vem para cá que a gente luta. Eles marcaram a luta para ele, chegaram a marcar a luta para ele, né, teve divulgação e tal. O UFC falou negativo, botou na justiça, o Quinton perdeu, né? E assim, digamos, perdeu em primeira instância, ele não quis discutir muito essa questão, porque o poderio financeiro do UFC é muito grande, ia deixar ele sem nada no bolso. Ele falou: não, eu prefiro voltar lá, fazer minha lutinha e depois ir embora tranquilo. E foi o que aconteceu. Ele voltou para o UFC por causa dessa cláusula, fez a luta e depois ele foi embora para o evento dele. Mas aí o UFC fez o quê? Pegou ele, desgastou a imagem dele, fez ele levar uma surra e aí mandou ele lá: ó, agora fica aí com as sobras. É assim que eles fazem para desvalorizar o atleta, né, o lutador que possa vir a causar uma espécie de concorrência, né, por conta da exposição que eu dei para ele aqui, e isso vai agregar mais a outro evento. Então, uma forma que já foi utilizada no passado, o Tito Ortiz era foi um grande campeão do UFC, já estava em fim de carreira, mas ainda tinha uma grande repercussão na mídia, dava entrevista, e ainda gerava muito engajamento. E aí o UFC estava na negociação com ele, não renovava, não renovava, não renovava, deram para ele um cara que ninguém conseguia nem decifrar, era o Lyoto Machida. O Lyoto Machida foi lá, deu uma surra nele em 3 rounds, mandaram ele para o evento, para outro evento praticamente sem nada, e daqui a pouco o Tito Ortiz voltou, porque a bolsa dele abaixou bastante, né? Inclusive, até o próprio dono do UFC na época, o Dan White, eles declararam em entrevista. O Lyoto contou isso numa entrevista. Ele recebeu um bônus extra de US$ 100 mil porque ele diminuiu o valor digamos, né, de estrela o Star Value, né? Diminuiu o Star Value lá do Tito Ortiz. Então, é uma forma que o evento faz também para diminuir o valor. Eu jogo uma luta que o atleta vai se arrepender de pegar. Dou logo aquele russo lá do Daguestão para ficar jogando o cara de um lado para o outro e vou desvalorizar completamente o passe dele, né? Por assim dizer. Daqui a pouco ele volta aqui com um valor até melhor do que eu pagava para ele. Ele vai acabar ficando aqui. Inclusive, isso tem documentos muito sérios que foram divulgados nos contratos, perdão, no processo de atletas contra o UFC que está rolando aí, né? Então, eu escrevo sobre isso semanalmente na minha coluna, né? Sobre minha coluna no Lei em Campo aí fica logo a dica para quem quiser acompanhar mais desse assunto. E aí uma dessas divulgações desse processo são os promotores, né? Os produtores do UFC conversando, falando assim: eu queria tanto mandar o fulano embora, mas ele vai embora, vai fazer sucesso lá no Bellator. Não, deixa esse maldito aqui. Eles falam desse jeito. Então, assim, adoraria mandar ele embora porque ele não está querendo lutar. Mas, enfim, aí isso foi colocado no processo, inclusive é um dos pontos que o juiz falou que viu que tinham questões muito sérias em relação ao tratamento que os atletas recebiam, né, nesses eventos de luta. Aí outra cláusula que eu quis destacar, cerceamento de manifestação e impossibilidade de mudança de nome. Essa cláusula existe no One Championship. Você não pode mudar de nome quer dizer, você não pode casar. Vai lá, vou botar o nome da esposa, vai botar o meu. Você tem que pedir autorização para o One Championship. Isso está no contrato, tá? O atleta não pode se manifestar também. Ele tem que falar com o evento, falar, olha, vou dar entrevista para tal canal. Não, só pode ser o canal que a gente quer. Não pode ser nenhum canal que fale mal de ninguém. Você não vai ver ninguém do One Championship, por exemplo, falando mal do evento. Eles só vão em mídias escolhidas, né? E nessas mídias aí, em geral, quando eles fazem o pronunciamento, já são textos já ali combinados, né, com o repórter. Eu vou lutar, vai ser legal, vai ser bom. Ninguém vai perguntar, e teu contrato, você está feliz? E aí? Você faz um tempão que você não pega a luta. Ninguém faz essa pergunta. O atleta está sempre sorridente. Não. Aí outro dia, quando o atleta foi falar, olha, eu não posso falar porque tem uma cláusula lá no meu contrato. E aí a gente já sabe o que é, né? Inclusive, gente, até para fazer esse ponto aqui, essas cláusulas foram todas reveladas, né? Eu trouxe algumas, como a gente costuma dizer na gíria popular, para jogo, porque elas estão em processos na justiça brasileira, que não tem sigilo, né? Então, eu tive acesso aos contratos, pesquisei, tive acesso aos contratos e acabei divulgando, né, esses contratos aí em
artigos que eu escrevi aqui, né, para revistas, que eu escrevi para o Lencamp, escrevi para o Conjur, e aí elas estão à disposição para todo mundo analisar, né? Enfim, acabaram caindo também no conhecimento dos norte-americanos e foram divulgadas lá reportagens enfim, acabaram sendo bem elucidativas sobre o tratamento que os atletas recebem. Sai da questão do Brasil e foi para lá e o pessoal acabou vendo essas cláusulas aí. Eu tenho feito esse trabalho aí. Então, já destaquei a cláusula de mudança de nome, né, que é um absurdo, e essas cláusulas finais são bem interessantes e bem mais específicas. Os lutadores são obrigados, seja no ONI, no PFL, no UFC, a resolver qualquer questão contratual por intermédio de arbitragem. Aí o contrato do UFC tem uma cláusula de renúncia de ação coletiva, porque ele tem um processo, eles têm um processo contra o UFC. Então o UFC já botou uma cláusula lá dizendo o seguinte: qualquer coisa que você vai discutir vai ser pela via arbitral. Embora a via arbitral seja caríssima nos Estados Unidos, você é brasileiro, você mora, enfim, num estado, numa cidade pobre, você vai ter que discutir na justiça arbitral lá em Las Vegas. Você não vai discutir lá no seu país, no seu estado. Você vai discutir lá em Las Vegas, você vai pegar um avião, você vai sentar na frente de três árbitros lá, você vai fazer desse jeito. Ah, faz online. Pois é. E tem algumas câmaras arbitrais que só o valor de entrada são os $8.000 da bolsa do atleta. Você vai pagar 8 mil só para você começar a conversar. E você já, nesses 8 mil, você já gastou o dinheiro de qualquer luta que você tenha vencido, né? Ou pelo menos competido sem vencer. Então, praticamente a cláusula faz o seguinte: ó, você não tem como discutir. Elton, mas por que essas cláusulas podem aparecer em contratos de luta? Por conta de uma decisão da Suprema Corte norte-americana. Hoje em dia você pode inserir cláusulas de arbitragem em contratos de trabalho. Precisa ser um contrato de emprego. Você está aberto para contrato de trabalho. E só uma lei nova pode mudar isso. Infelizmente, se o contrato tiver essa cláusula, o atleta não pode fazer nada. Ele vai ter que cumprir e, enfim, acaba sendo uma questão bem complicada para ele, mas é o que está no contrato. E aí essa cláusula, além de ter uma parte falando da renúncia de uma ação coletiva, você não pode entrar com uma ação coletiva, mesmo quando eles tiverem um sindicato, não vão poder entrar com uma ação coletiva, ainda tem uma cláusula de renúncia de direitos trabalhistas. A cláusula é bem específica. Você não é empregado desta companhia, embora você seja. Pô, se a gente estudar aqui, ele é. Você não é empregado dessa companhia, tá bom? Você não é empregado. Então você não pode falar que você é empregado, você não pode ter direito. Está escrito, sei lá, você não vai ter direito ao plano de saúde, você não tem direito a nada. Você é apenas um lutador e fica na sua. Está escrito isso. Então ele obriga o atleta a se reconhecer como contratado independente. Contratado independente é a forma como eles chamam nos Estados Unidos, né? Independent contractor. É o termo pelo qual eles definem o autônomo aqui no Brasil. Eles chamam de autônomos, eles chamam de independent contractor. E aí a pessoa tem que se autodeclarar por essa cláusula um contratado independente. E agora, a outra cláusula, talvez a mais controversa, é a famosa waiver of risk, ou assumption of risk, que é a renúncia a danos extrapatrimoniais. Essa cláusula isenta o evento. Em todos os eventos tem essa cláusula, tá, gente? De qualquer lesão, doença, dano, perda, prejuízo ao lutador, ou à propriedade do lutador, ou morte ou invalidez do lutador. Seja qual for a causa, resultante ou decorrente, ou em conexão com a preparação, viagem, participação e aparição. A cláusula pega tudo. Você está treinando, o evento não vai te pagar. Você atravessou a calçada para chegar no ginásio, o evento não vai te pagar. Então, ela cobre todos esses eventuais riscos que o evento teria, enfim, com algum tipo de acidente que você venha a sofrer. Inclusive, acho que há 2 semanas, né, nós tivemos um evento de direito desportivo. Eu tive a honrosa presença do Dr. Feliciano, além dos ministros Balazeiro e Cláudio Brandão. Eu dividi um painel, logicamente dividir é um abuso, né, gente? Eu fui espectador de lixo do ministro Cláudio Brandão no painel, onde o ministro Cláudio, quem conhece sabe que ele tem uma obra, praticamente uma bíblia sobre acidente do trabalho, e eu já usei essa obra dele como base nessa discussão dessa cláusula. E ele traz um ponto no livro dele, né, que fala sobre a impossibilidade de presença dessas cláusulas de não indenizar. E essa é uma cláusula de não indenizar. Então, eu acabei trazendo uma discussão dentro de aquilo que justamente a gente está tratando aqui. Você não tem como dizer, não, eu não posso sofrer, porque você está explorando a atividade. Você está numa atividade econômica. Como que eu vou renunciar a uma coisa que enfim, não é empregador, tudo bem. A pessoa que está explorando o meu trabalho diz que não vai correr o risco
que é o risco, é o risco econômico, o risco do negócio, eu vou abrir mão. Então, essa cláusula ela é nula. Mas nos Estados Unidos, ela vale. Então, enfim, lá a gente sabe que o pacto está sunt servanda, essa questão da autonomia da vontade, ela é muito, pelo menos conceitualmente falando, ela é muito mais destacada que a questão aí dos direitos trabalhistas. Você tem uma dificuldade muito maior de acessar, mas seu trabalho um pouco mais dinâmica, né? Você tem várias pontos, seu trabalho estadual, federal e tal, mas essa regra, ela permanece, está nos contratos, e existe o risco do atleta não receber nada, né? Outro dia um atleta morreu no One Championship e ele estava com luta marcada, parece que ele foi atravessar uma rua e atropelaram ele, e o pessoal estava juntando uma vaquinha, ele estava morando na Tailândia, o pessoal juntou uma vaquinha para poder mandar ele para a terra dele para enterrar ele. O evento viu aquela comoção e falou, não, nós vamos pagar tudo, né? E acabou sendo privilegiado em relação à opinião pública, mas não está no contrato fazer esse pagamento. E aí tem sempre essa discussão, né? Eles já aparecem quando tem alguém na mídia que vai destacar alguma coisa, mas precisa lembrar que tem outros casos que os lutadores vão para o hospital, que eles se lesionam e ficam reclamando que até agora não apareceu ninguém de lá para dar nada para eles e continuam tentando se recuperar, tentando retomar a carreira, enfim, voltar para sua casa e não tem nenhuma assistência do evento. O UFC já faz isso de maneira mais completa, ele dá um tratamento melhor, faz os exames, mas o poderio financeiro do UFC é bem maior do que muitos eventos. O UFC, só para vocês terem uma ideia, ele foi a única liga esportiva que teve lucro na pandemia. Inclusive, ele lucrou o dobro na pandemia, porque ele foi a única liga que teve luta, que teve evento ao vivo. Eles fizeram uma bolha no meio daquela questão pandêmica louca, criaram uma bolha numa ilha, que chamavam de Ilha da Luta, isso era em Abu Dhabi, e aí conseguiram fazer os eventos lá. Quando não, eles faziam em Las Vegas, fazendo aquela bolha num ginásio que eles fechavam, que era do próprio UFC. Então, eles tiveram lucro ali naquele contexto pandêmico e acabaram vindo os balancetes e tal. Só para vocês terem uma ideia, o UFC gasta, em média, com o atleta do lucro, 18% do lucro, de 16 a 18. Então a liga lucra bilhões, inclusive já está avaliada em mais de 16 bilhões, se eu não me engano. Ela foi vendida em 2016. Lembra que eu falei que os Gracie eram donos do UFC? Pois é, eles foram vendidos, os direitos dos Gracie foram vendidos, se eu não me engano, por 2 milhões de dólares ali em 2001, 2002 mais ou menos. E o UFC vendeu, a Zuffa, né, que era a empresa que era dona, vendeu os direitos como um conglomerado chamado Endeavor em 2016 por 4 bilhões de dólares. De 2 milhões foi para 4. Esse é o valor de mercado que ele tem. Hoje em dia está avaliado em mais de 16 bilhões. Eles fizeram uma fusão com uma outra empresa que era dona daquelas lutas de wrestling, né, que chama de marmelada, WWE. Né? Aqui no Brasil a gente chama de luta de marmelada, né? Enfim, luta livre, tem gente que chama também. Eles fizeram uma fusão e hoje isso aí está avaliado em 16 bilhões de dólares, né? Bem baratinho. E paga 16 a 18% para os pobres dos atletas. E aí, trazendo aqui a lei, né? Trazendo a lei brasileira, se eu quisesse, por exemplo, levar alguma demanda, levar para o trabalho, né? Essa questão do vínculo empregatício, eu teria óbice em alguns contratos, logicamente, por isso trago aqui a distinção. A gente precisa primeiro dizer o que a gente vai enfrentar para depois dizer como é que a gente vai enfrentar, né? Então, a Lei Geral do Esporte, a Lei nova, a Lei 14.597, 2023, ela tem no artigo 86, parágrafo 9º, esse óbice, né? Não constitui nem gera vínculo de emprego a remuneração eventual de atleta de qualquer modalidade por participação em prova ou partida. Então, uma participação eventual não ganha. Mas eu preciso lembrar do seguinte: eu falei para vocês que você tem um contrato com 5 lutas. Então, essa participação não é eventual. Alguém vai dizer que é eventual porque o atleta vai, não, mas é eventual. Bem, mas eu estou vinculado. Essa eventualidade, via de regra, ela é muito mais vista como alguém que é contratado para fazer uma luta, né, específica, esporádica, e não tem um contrato de longo ali, até porque não existe essa natureza. O evento nem quer ter esse vínculo longo ali com o atleta, né? Mas já os outros eventos na UFC e os outros lá, eles têm sim esse interesse, justamente como eu falei para vocês, porque eles querem manter o atleta aqui para que eles possam investir nesse atleta e evitar que a concorrência pegue esse investimento e acabe por se prevalecer por conta disso, né? Por conta desse star power que eu darei para o meu contratado.
E aí, a gente falou um pouco sobre a apresentação dos requisitos, né, da relação de emprego. Já, como eu já falei, o atleta é sobre subordinação, ele tem que obedecer aos comandos. Você vem aqui, você bate o peso, você tem que se apresentar em determinado dia e hora, você tem que estar à disposição mesmo em treinamento. Essa semana um atleta lutou no UFC, ele foi chamado essa semana para lutar. Ele foi chamado na terça-feira, ele bateu o peso e lutou. Só que ele estava tão fora de forma e é um atleta de alto nível, né? Lá pelo terceiro round, o cara jogou um golpe, ele já não queria mais nada, desceu e caiu. Isso é porque eles ficam à disposição. Não é, Elton, mas você não tem luta marcada. Mas, por exemplo, tem um UFC agora no final de semana. Hoje alguém pode chamar um atleta e falar assim: você vem lutar? O cara vai falar: vou, porque é um evento numerado, da exposição, dá lucro. O próprio lutador da luta principal, Alex Poatan, ele foi chamado há 2 semanas. E a última luta dele foi em abril. O que ele fala na entrevista? Não, a gente tem que estar sempre pronto, estou pronto. E até o lema dele é chama. Entendeu? Quer dizer, é só me chamar que eu estou lá. Então, assim, eles ficam à disposição. Os próprios atletas mostram. O promotor ele liga, ele não fala assim: ó, você tem 5 meses. Às vezes ele fala: você tem 5 dias. Você tem que estar aqui. Sábado, você consegue bater o peso? Consigo, dá o seu jeito aí. Então, eles estão sempre treinando, o mental deles fica muito afetado, eles não param de treinar. São chamados para literalmente salvar o evento. O Alex está indo, é até bom que seja aqui na véspera do evento, da Semana da Luta nos Estados Unidos, que é bem importante. O Alex foi chamado para salvar o evento, porque o Conor McGregor seria o lutador da luta principal, mas ele quebrou o dedo do pé dele. Então o Alex está indo lá literalmente para salvar o evento, ele e o adversário dele, né? Então, às vezes tem a questão do visto, que eles não conseguem o visto para viajar, ou uma questão de saúde, eles ficam doentes. Mesmo assim, eles têm que estar lá para salvar o evento. Então, o atleta já sabe e acha isso normal e acha o máximo de se apresentar para salvar o evento. Ele acha isso assim: isso é da luta, vamos para porrada. Ele ainda tem esse pensamento, gente, muito marcial da coisa. Não é visto o lado do business. Eles querem se promover, vão ganhar like, vão ganhar, enfim. Mas eles têm esse pensamento: não, o lutador tem que estar sempre pronto. Mas a gente tem que lembrar que o evento usa desse pensamento marcial para se aproveitar, né? Se locupletar da questão deles lá, que é vinculado a um treinamento que muitas vezes tem um lado ali de honra, né? Dessa questão marcial toda, e assim eles conseguem se prevalecer disso para fazer o atleta se apresentar, né? E ele não questiona isso. Então, a pessoalidade também está presente, né? Como elemento, você disponibiliza, como eu já falei lá, o videogame, né? Você agrega valor aos eventos. Não dá para dizer porque eu não tenho outro, aquela minha carinha lá, então tem que ser eu, né? A pessoalidade não tem o que discutir. Inclusive, eles são hoje até personagens, né? Você tem o Anderson, que é o Spider, Minotauro, né? A gente praticamente nem chama os nomes, né? Eu que trabalho com Minotauro, de vez em quando o pessoal fala assim: olha, Minotauro, ninguém fala Rodrigo. O Anderson, o pessoal fala Spider. Enfim, isso aí é comum para eles serem confundidos com as personalidades, né? Com os personagens que eles criaram para a mídia, né? E que são muito respeitados. Honorosidade, logicamente, como já destaquei, o atleta trabalha mediante pagamento de bolsa pelo evento. Habitualidade não eventualidade, né? Esse talvez seja o critério mais complicado para você definir. A atuação do trabalhador está inserida na dinâmica normal da empresa. De novo, a finalidade da companhia é a promoção de lutas. E o atleta luta, mesmo que de maneira fracionada. Então, a minha tese em relação a isso, inclusive, está no livro que nós coordenamos aí, o querido Léo, o doutor Feliciano e eu para o Núcleo, né? Nosso livro sobre o direito do trabalho desportivo. A minha tese é que esse contrato é um contrato de trabalho intermitente, porque ele não está o tempo todo lutando, mas ele está o tempo todo à disposição, ele fica ali e tal, e não recebe salário. Então, o contrato discutido, a legislação trabalhista, contendo previsão de múltiplas lutas e cláusula de exclusividade, se enquadraria nos moldes do contrato de trabalho intermitente, de acordo lá com o 443 da CLT. Eu destaco aqui o 443 para que a gente possa ver a legislação e confrontar com as informações que eu trouxe para vocês, tá? Agora, esse caso aqui é um caso bem interessante. Veja como a justiça do trabalho ela chegou perto de ser a primeira vez. Lógico, a gente tinha que ver realmente como é que a causa ia se desenrolar. Mas ela chegou muito perto de ser a primeira a definir que um atleta tem vínculo empregatício com o evento da luta. E foi uma coisa bem, bem interessante a forma como eu entrei em contato com esse processo. Eu tinha conhecimento dele desde o ano passado, quando foi ajuizado a reclamação trabalhista. E eu estava assistindo um evento do Bellator e, de repente, eu dei de cara com um lutador que tinha entrado com a ação contra o evento, que era o Manuel Souza Araújo. Eu olhei e falei: por que o Manuel está lutando no Bellator? O Bellator é um evento, para vocês saberem, que foi adquirido pela Professional
Fighters League, pela PFL, que é o recorrido aí nesse processo. Eu achei estranho, eu olhei assim, mas por que o Manuel está lutando? Eles não estavam com uma reclamação trabalhista contra a empresa, né, por conta disso, dele querer definir o vínculo para poder realmente romper esse vínculo. O que aconteceu? O Manuel, ele assinou um contrato com a Professional Fighters League no começo do ano passado, né? Na verdade, foi no final de 2022. E aí, no começo do ano passado, ele teve uma luta. Ele, para assinar esse contrato, ele disputou uma seletiva aqui no Brasil. E essa seletiva, vejam só, te dava direito a ficar preso a um contrato. Então, os atletas acham lindo que você vai ganhar um contrato, mas você vai ficar preso a ele, né? Então, eles disputam para ver quem é que vai ficar preso a esse contrato. Veja como uma coisa é bem controversa. E aí, o que aconteceu? O Manuel venceu essa seletiva, conseguiu esse contrato com a PFL, e nesse contrato com a PFL ele fez uma luta. Nessa luta ele venceu a luta, só que ele não teve mais nenhuma luta. Não teve nenhuma luta. E aí ele ficou esperando o evento chamar, o evento não chamava e tal. E quando o evento chamou ele acabou, naquela época, ele acabou contraindo uma doença e ele não conseguiu atender o chamado do evento. E aí passaram alguns meses, isso foi começo do ano passado, passaram alguns meses, chegou ali em agosto do ano passado, o Manel recebeu uma proposta do UFC, não necessariamente do UFC diretamente, mas do dono do UFC, do Dana White, porque ele tem um programa, ele tem ali uma seletiva chamada Dana White Contender Series, é considerada a peneira do dono do UFC, do Dana White, que é o presidente, hoje ele é o CEO do UFC, na verdade, ele não é mais o dono, ele é acionista, mas ele não é o dono do UFC todo. Então, ele convidou, eles mandam um convite, olha, se você quiser lutar, você está convidado para lutar no Dana White Contender Series. Se você vence o Contender Series, você pode ter uma chance de ganhar um contrato com o UFC. De novo, outra chance de ganhar um contrato. Mas é importante destacar o seguinte, lá só consegue entrar quem se destaca de maneira, digamos assim, absurda. Ou você nocauteia ou você finaliza. Se fizer uma luta chata, amarrada, você não é contratado. Só que aí fizeram a proposta, o Manuel mandou mensagem para a Professional Fighters League perguntando, olha, eu vou fazer uma luta pelo Contender Series. Eu posso? Aí os produtores, né, enfim, os prepostos da empresa disseram o seguinte, você não pode fazer uma luta, você tem um contrato com a gente de mais 3 lutas no seu contrato, você tem que cumprir, o contrato tem mais 3 anos. E aí o que o Manuel fez? Aqui no Brasil, ele entrou contra uma reclamação trabalhista relacionada a um contrato com um evento norte-americano. E esse contrato tem como sede Nova York, para vocês terem uma ideia. O que aconteceu? Ele entrou com a ação e ele pediu para declarar um vínculo diante de toda essa situação que eu estou falando para vocês aqui, desses elementos dos contratos de atleta, e pedindo para declarar o vínculo, ele também pediu que ele fosse rompido, para que ele pudesse lutar no Contender Series. E lá ele entrou com uma liminar, pediu uma liminar para antecipar, para liberar e tal. E aí, primeiro, o TRT de piso entendeu que a forma de assinatura do contrato não era para eles uma coisa para ser avaliada pela justiça brasileira. Eles entenderam o seguinte, que como o contrato era um contrato firmado com o evento estrangeiro, seria um contrato estrangeiro com regras norte-americanas, então seriam respeitadas essas regras. Inclusive, até o magistrado de piso destaca que existe a questão da justiça arbitral, que ele deveria discutir isso na justiça arbitral. De novo, voltamos lá na regra arbitral. Ele disse que isso deveria ser respeitado. O contrato era um contrato internacional que deveria respeitar aquilo que foi definido pela lei. Então, a pessoa teria que fazer essa ação, teria que entrar com essa ação na justiça norte-americana. Porém, o Manuel recorreu, né, apresentou recurso ordinário, o TRT2 entendeu o seguinte, que o atleta ele poderia ter o eventual vínculo empregatício analisado pelo magistrado de piso porque ele assinou o contrato no Brasil. Ele assinou o contrato via DocuSign. Então, o contrato foi assinado no Brasil. Embora o contrato tenha sido assinado com o evento norte-americano, ele foi assinado aqui. Então, foi feito um paralelo entre aqueles contratos que são feitos para quem trabalha em serviços náuticos, né, enfim, portuários, dizendo que isso já é uma coisa que o seu trabalho já avalia. Então é a mesma coisa. Ele foi lá, assinou pelo DocuSign, os eventos assinaram, então seu trabalho teria competência, porque o foro do contrato, embora fosse lá, ele foi assinado aqui. Né? E aí, a justiça brasileira, o TRT2 disse o seguinte, olha, retorne para a justiça, retorne para o magistrado de piso para que ele dê uma decisão em relação ao vínculo, o eventual vínculo empregatício. O processo retornou, e aí, na hora que o processo voltou, que já ia ter um andamento, o atleta vai e entra com pedido de desistência. Muito provavelmente porque o evento chegou para ele e falou assim, você quer ganhar mais?
Você quer um evento? Você quer uma bolsa? Toma. Aí foi e deu. E o atleta desistiu. Então, a gente poderia ter uma análise bem interessante, o que não impede, logicamente, da justiça já tendo isso como jurisprudência. Eu fiquei muito esperançoso com essa jurisprudência, que essa resposta, ironicamente, saísse daqui da onde a gente criou o sistema de luta, né? E lá ele foi modificado no sentido norte-americano e colocado todas as questões lá que impedem os atletas de, enfim, terem digamos, até uma subsistência mais digna em relação a isso, a gente acabaria dando uma resposta. A gente criou o evento, né? Criou coisa, também vamos modificar a regra. Lembrando que essas regras norte-americanas, é bom que se faça essa distinção, elas são muito ocasionadas, né? Porque eles veem o evento como um show. Eles sabem que os atletas são empregados, porque tem lá a cláusula no contrato. Mas eles veem muito como um show. Então parece que o atleta vai fazer uma apresentação, sei lá, de teatro. Então eles têm essa visualização disso muito mais como se eles fossem artistas, né? Os atletas. Eles são, porque você explora a imagem deles e tal, de muitas formas, mas lembrando que uma pessoa do teatro e tal, tem peculiaridade no contrato dela que você não encontra no atleta da luta, né? Ela tem mais liberdade contratual. Já o atleta da luta não, ele está preso no evento, e aí a gente vê também ali a divulgação na mídia das mensagens que muitos promotores, a forma como ele se refere aos atletas, né? Como se eles fossem ali praticamente não funcionários, né? Como se fossem literalmente pessoas assim abaixo deles, né? Que não podem discutir. E eles é que fazem o negócio funcionar. Se não tiver luta, gente, não existe UFC. Ah, é lindo, o octógono, mas ele vazio, um ringue vazio, não tem emoção nenhuma. Ah, a produção é linda e tal, não sei o quê, mas se eles não estiverem ali dispondo da saúde deles, dispondo, enfim, até mesmo diminuindo o tempo de vida deles, longe da família, treinando, se comprometendo, não tem espetáculo. Então, isso só existe porque os atletas estão ali literalmente dando sangue para que isso funcione. Eu faço, assim, eu rezo para que isso possa mudar e eu tenho feito, tenho buscado fazer minha parte do máximo possível. Então, há uma esperança, né, depois dessa nossa visão do trabalho brasileiro. Olha só que legal, né? A gente é que tá à frente. Inclusive, isso aí foi repercussão na justiça na mídia norte-americana. Eu fiz um artigo, acabou indo lá para a mídia e eles começaram a discutir essa questão, até porque eles não entendem português, né, gente? Então, a gente precisa ajudar eles com esse ponto importante. Então, espero que isso aí vingue algum dia. E é isso. Eu agradeço muito o espaço, mais uma vez, aqui do Núcleo. A gente ainda tem muita coisa para discutir de evento de luta. A gente precisa falar sobre normas ali de segurança, né? Normas regulamentadoras de atletas, né? Discutir algumas questões contratuais que a gente acabou passando, até pela limitação do tempo, um pouco rápido aqui. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Digo que me sinto honrado em compartilhar esses conhecimentos com os amigos do Núcleo, meus humildes conhecimentos, né? Que eu tenho buscado apresentar aí para que a gente possa mudar esse cenário e fico à disposição dos amigos aí mais uma vez e muito honrado. Obrigado, Léo, a minha querida amiga Alessandra, o doutor Feliciano que não está presente, mas que com certeza depois vai assistir isso aí e estamos juntos. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Elton, e parabéns, né? Eu acredito que falo em nome de todos que a apresentação foi muito clara, muito densa, como era de se esperar, né? Você se destaca muito pela intensidade dos estudos, das pesquisas, então parabéns. Eu, sem falar muito para não cortar aqui o tempo de todos, até porque de fato o tema ele é instigante, né? Então certamente gera um debate, gera alguma dúvida e já vejo até que o Tarcísio está com a mão levantada. O que que eu vou propor? Já que nós não temos tanto tempo assim, eu vou propor que aqueles que quiserem fazer um questionamento, que façam em fila. O Tarcísio já faz o questionamento, já se tiver uma segunda pessoa já faz também, porque de repente na resposta do Elton a gente já consegue congregar, né, os questionamentos em geral. Acho que seria mais eficiente dessa forma, a menos que, dependendo da pergunta, o Elton fala, não, peraí, que isso aí tem que responder de forma específica. Aí a gente muda, não tem problema. Mas vou passar aqui a palavra ao Tarcísio para a pergunta dele. Tarcísio, você está Opa, sem... tudo bem? Agora sim, agora sim. Bem, estou em trânsito aqui, Elton. Já começo com uma crítica antes da sua apresentação. Importância que toque a musiquinha. It's showtime. O que ficou faltando, parabéns pela apresentação, foi fantástica. E eu vou começar te provocando, querendo saber qual a sua opinião
sobre essas cláusulas, né, do atleta poder falar ou não poder falar e a liberdade de expressão. E a gente sabe, né? Eu também defendo muito essa questão para a gente que entende, estuda os requisitos do vínculo. Muitas vezes eles são claros, assim. Eu não tenho nem dificuldade quanto à questão de subordinação, quanto à questão de habitualidade. Para mim é muito fácil de caracterizar. O problema é que hoje a gente está vivendo uma onda, né? Na Justiça do Trabalho, né? Devido às decisões aí do Supremo, que vem mitigando cada vez mais, né, aquilo que a gente via como sendo um contrato de fácil nulidade, como aconteceu esses dias que mandaram no grupo, do caso do dentista, né? Se um caso do dentista, que seria um vínculo claro, né, que era uma remuneração de 3 a 6 mil reais, não me recordo, né? Nem foi para a segunda instância, já entraram com uma reclamação e direto já mudaram a decisão de piso. Imagina nesses casos de luta, né, de esporte, eu vejo assim que cada vez nesse momento esse nosso sonho de ver a justiça sendo feita e de ter o vínculo reconhecido, a responsabilidade da organização por tudo que ela impõe em cima do atleta e por todos os ônus, né, que ele acaba assumindo, cada vez mais distante. Eu queria que você, né, desse uma, de forma obviamente resumida, mas tecesse suas opiniões aí e parabéns, por mim ficaria a manhã inteira conversando contigo. Obrigado, amigo. E aí, Posso, já, posso, já vai responder direto ou quer posso. receber mais algum? Rapidão. Posso, Vai lá, rapidão. então. Bom, Tranquilo, tranquilo. isso que o Tarcísio trouxe é um ponto realmente bem complicado. A gente tem aí uma possibilidade, de repente, de um atleta conseguindo o vínculo empregatício, uma reversão via reclamação constitucional. Isso aí é uma possibilidade se a gente considerar que os valores dos atletas que eles recebem, às vezes, podem superar o que eles consideram ali o piso para quem vai ser chamado enfim, pelo STF, né, como hipersuficiente. Né? Se a gente falar de uma Cris Borg, por exemplo, ela seria considerada hipersuficiente, porque a Cris Borg recebe lá valores milionários. Mas se eu for lembrar o seguinte, que, como eu já falei, você tem um contrato que te paga 8 mil numa luta, você vai passar 6 meses, será que esses 8 mil que não são mensais considerariam esse cara como hipersuficiente? Nesse caso, não. Eu entendo que não. Mas, logicamente, uma Cris Borg, inclusive quando eu publiquei essa revista, a Cris Borg ficou de olho, ela mandou até uma mensagem lá e tal. Mas é porque ela também queria romper o contrato dela, porque a PFL também não dá luta para ela, né? Inclusive, eu já até escrevi sobre isso para o Conju, a PFL não dá lutas para ela, e para ela é mais complicado romper, porque ela vai ser chamada de hipersuficiente. A gente tem uma possibilidade, mesmo ela ganhando o vínculo, conseguindo romper o contrato, de uma reversão. E outra, você tem um contrato de longa duração ali, e às vezes você quer rompê-lo agora, mas rompendo esse contrato, será que a justiça norte-americana vai aceitar esse rompimento feito pela justiça brasileira? Será que eu consigo homologar isso lá? Isso é um questionamento que eu faço. Porque você tem uma legislação lá que diz que isso tem que ser mantido por esses arbitrais, que isso tem que ser visto por eles. Eu não sei se isso teria digamos ali, uma aceitação pela sociedade norte-americana para efeito de homologação. Aí eu tenho essa dúvida. Se o contrato fosse no Brasil, tudo bem. E se o atleta só quisesse romper e não quisesse mais lutar, ótimo. Até porque ele não é obrigado. Mas, de novo, eu não tenho certeza se isso vai ser homologado. Isso, a gente ainda precisa passar por essa fase. Eu já conversei com alguns amigos que são advogados lá, e eles disseram que existia chance, sim, de ser homologada pela justiça norte-americana. Mas a gente precisa lembrar que a justiça norte-americana, às vezes, ela é muito política. E quando você altera e conhece isso, você também alteraria internamente alguma coisa que mexeria com o sistema, digamos, jurídico deles. Então, isso é sempre um caso a pensar. Mas obrigado pela pergunta e de novo. Isso aí demora 2 horas para responder, mas fico à vontade para voltar aqui e a gente conversar de novo isso, amigo. Presta atenção no trânsito, toma cuidado aí. Boa, Elton. Doutora Bianca, fique à vontade. Elton, em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Eu, como outra pessoa que aqui, outra colega que aqui se manifestou, aprendi muito, um assunto completamente novo. Como você disse, teve uma ação, né? Então, a gente não sabe nada desse assunto, é muito importante conhecer. Assim, eu percebi bastante os limites que você trouxe, até fiz a minha pergunta no chat aqui, que assim, nós temos juridicamente um limite muito forte para você atuar, embora tenha esse caso de competência, eu concordo com ele, de trazer uma competência
para discussão, mas nós temos ainda a questão do STF, que foi levantada pelo colega que fez a pergunta anterior, e temos a questão de análise dos contratos que são celebrados de forma internacional, que eu acho que vai acabar vigorando como direito material a ser aplicado. Então, eu gostaria de te perguntar, assim, diante da importância da situação de ser um esporte profissional, qual que você acha que tem que ser, qual é o gatilho para se iniciar, para dar início a uma proteção social ao esportista efetiva? Porque me parece que é tão precarizado, e o único exemplo que você trouxe, para mim, da tua narrativa, decorreu da solidariedade das pessoas que se envolveram e houve uma pressão externa, pelo que eu entendi, para que existisse um apoio patrimonial. Então, dos seus estudos, qual é o gatilho que poderia começar um movimento para se criar uma proteção para esse grupo de esportistas que trabalham com isso? Essa é a minha pergunta. Primeiramente, obrigado pelos elogios, né? A pergunta é excelente. Inclusive, no artigo que eu escrevi para o Núcleo, o livro do Núcleo, eu deixo bem claro que a gente teria que ter uma revisão, enfim, via a Procuradoria, Procurador do Trabalho, dessas cláusulas, porque os contratos, embora sejam feitos por eventos norte-americanos, os contratos são com atletas brasileiros, eles estão sob a égide da nossa produção. Uma sindicalização seria interessante, dos atletas se sindicalizarem, você ter um sindicato, para que ele entre com uma ação coletiva. De novo, existe uma proibição dos atletas assinarem uma ação coletiva, mas tem que haver um confronto da nossa legislação com a deles em termos de realmente você ter essa representação. O atleta não precisa aceitar a ação. O sindicato vai e pede os contratos. Ou os procuradores podem pedir para fazer uma revisão e uma investigação nisso. Isso não é uma coisa incomum. Outro dia, alguns procuradores foram atrás de uns eventos que tinham feito contratos com atletas para ver se tinha seguro, se tinha tudo isso no evento. Se o evento tinha esses contratos. E os eventos assinaram TAC para ter isso. Mas isso é pouco, isso foi em São Paulo. Ainda é pouco. Você tem uma possibilidade de analisar. Resta saber, e eu já gritei várias vezes, gente, vamos ver sobre isso. Se tem interesse, porque algumas pessoas podem achar que é pouca coisa, que tem pouco lutador, mas são muitos lutadores. Esse movimento tinha que começar aqui, porque lá não vai. Lá eles têm uma proibição ainda de sindicalização, porque como eles não são considerados empregados, eles não podem se sindicalizar. Se eles forem, sim, aí você vê uma sindicalização vindo lá pelos Estados Unidos, talvez isso consiga trazer um movimento para cá. Mas, de novo, como eles são considerados ali contratados, independentes, né? Enfim, ironicamente falando, autônomos, eles não têm como fazer isso por lá. O que nós temos hoje de tentativas norte-americanas é o processo que os atletas têm contra o UFC. Esse processo visa mudar algumas dessas cláusulas. Só que os atletas assinaram há cerca de mais ou menos um mês um acordo. Era um processo que pagaria 4 bilhões e que mudaria para os atletas, e que mudaria as cláusulas dos contratos. Os atletas aceitaram 300 milhões de dólares. Aceitaram, porque estavam com medo. E aí, semana passada, o juiz, quando foi homologar, falou: o valor está muito baixo. E quando ele certificou, ele disse que existiam questões ali que eram muito sérias para serem resolvidas tão rapidamente. Seria a mudança contratual, porque ele enxergou que ali tinha uma relação muito controversa entre evento e atleta. Eu falo isso do que eles estão falando nos Estados Unidos. Só falar do processo do UFC vai levar mais 2 horas aqui. É super interessante. Mas ali tem uma tentativa de mudança desse cenário. Por conta da gente já ter provas em relação a isso no processo, você já tem como investigar. Outro dia eu escrevi acho que foi no Migalhas, acho que foi publicado na coluna do Ricardo Calcin, falando sobre a questão da competência por dano moral, porque os atletas são ofendidos, né? E tem os processos, tem lá no processo o que eles falam dos atletas, e isso poderia ser investigado, por exemplo. Seria, para mim, uma forma de você tentar dar um jump start aí nessa investigação. Eu recomendaria que isso fosse feito via Ministério Público, né? E tivesse uma entrada maior nesses eventos aí, para que a gente possa ver como estão esses contratos. A gente já sabe como está, porque eles já foram divulgados, sabe o que os atletas estão assinando. Eles reclamam, mas ninguém fala nada. Lembra da cerceamento de manifestação. Se abrir a boca, você vai demitido. Você falou, você é demitido. Não adianta. E olha só, é demitido.
Quer dizer, se você pode ser demitido, então você é funcionário. Ninguém fala assim, olha, não vamos mais te chamar. Eles falam que a pessoa é demitida. Então, eu sugiro isso no mesmo texto que escrevi para o livro, que isso deveria ter uma revisão pelas autoridades competentes, nesse caso, né, para que a gente possa mudar esse cenário e talvez assim dar uma outra, digamos, dar uma outra vida para esses atletas, para que eles possam ter essa discussão. Trazendo isso para o seu trabalho, dentro da pergunta que o Tarcísio trouxe, pode não resolver o problema, se eu for lembrar que alguma daquelas pessoas lá tem um salário tão alto que eles vão ser enquadrados na hipersuficiência. Aí perdi, vai para 444 e aí eu tô, né? Acabo que eu não consigo o que eu quero. Então não tem que começar dos grandões, por assim dizer. A gente precisa ir nos pequenininhos mesmo para que eles façam a mudança da regra que vão afetar quem está mais lá em cima. Mas sim, é uma sugestão importante, né? Não só interessante, como extremamente importante, e eu espero que isso aqui faça eco, né? Gere ecos e que a gente possa se aproveitar, que os atletas possam ser tratados com um pouco mais de humanidade, que é o que eles precisam. Obrigado mais uma vez. Bom, Obrigada então, pela resposta. obrigado, Tarcísio, obrigado, doutora Bianca, obrigado, Elton, pela apresentação, parabéns mais uma vez. Valeu. Já extrapolamos aqui o horário, mas eu, em nome de todos, quero te parabenizar, dizer que, de fato, né, a sua apresentação trouxe várias inquietudes, né, várias inquietudes, questões que devem ser debatidas, e eu acho que esse é o propósito, né, do Núcleo Trabalho Além do Direito de Trabalho, desse núcleo de pesquisa que nós temos aqui, com a coordenação do professor Feliciano. Lembrando que nós estamos tratando do eixo trabalho desportivo, né? Depois dessa reunião, nós teremos um período de férias para voltarmos para a fase final desse eixo específico. Então, antes de passar a palavra final aqui para a Cíntia, que quer dar um recado, né? Eu quero só formalmente encerrar, né, essa reunião de hoje, agradecendo a todos pela paciência, né, pela participação e desejando, né, profícuos trabalhos futuros também, agradecendo sempre o nosso querido professor Guilherme Feliciano pela confiança, pela liderança. Eu acho que é realmente um âmbito de discussão, de pesquisa muito importante, não só acadêmico, mas para aquilo que ele gera, né, aquela transcendência que ele tem também no âmbito prático, que é para isso que nós estamos aqui. Então, declaro encerrado, mas passo a palavra à Cíntia, que precisa dar um recado antes da gente encerrar a reunião final. Obrigada, Leonardo. Elton, parabéns. Olha, queria ter separado a música do Rock Balboa aqui para tocar, porque é o que a gente, assim, marcou a minha infância e minha juventude de esportes, assim, um trabalhador do esporte ali buscando foi aquela série de filmes ali, né? E o que mudou e o que você trouxe de histórica hoje foi muito rico, né? Depois seria legal se, nossa, se pudesse fazer mais conexões internacionais, que nem você fez com as cláusulas dos Estados Unidos e aqui, nossa, é extremamente relevante. Mas, gente, como o Leão já declarou encerrado, eu não vou mais comentários aqui, né, embora tivesse alguns. O eixo de trabalhadores religiosos não vai entrar em férias, pelo contrário, viu, Léo? A gente continua, porque apareceram alguns temas muito importantes e a gente vai estar estudando os ordenamentos das igrejas. Então, se tiver algum pesquisador aqui do núcleo que queira participar lá com a gente vai começar um início de estudos de ordenamentos religiosos, depois a gente vai fazer uma apresentação, obviamente, para o núcleo maior, mas no primeiro momento são estudos, são várias denominações, a gente está trabalhando com as denominações que a gente está tendo acesso, então não tem nenhuma exclusão. A gente tem hoje presbiterianos, batistas, afro-brasileira, estamos tentando islâmica, além da judia também, e temos também aí a espírita kardecista. Então, se vocês puderem ou quiserem divulgar também os nossos trabalhos, souberem de algum amigo que está buscando, o edital também está aberto, o professor falou que também vai estar recebendo novos pesquisadores lá no eixo de trabalhos religiosos. E a gente vai escrever também um livro. Então, a pessoa precisa participar dessa série de estudos para depois estar participando com a gente de um livro que a gente vai estar coordenando lá, exatamente fazendo as conexões de direito constitucional e ordenamentos das igrejas e fazendo um paralelo aí sobre os direitos de cada ser humano, independentemente da configuração dele ser seletista ou não. A gente entende que existe, como aqui, né, também
um mínimo civilizatório que a gente precisa outorgar a esses trabalhadores. Então, todos estão extremamente convidados, tá, a estarem participando, está aberto. Nós vamos ter uma reunião na próxima, sem ser hoje à noite, na próxima terça-feira à noite, vamos intercalar com alguns sábados, para poder ter mais inclusão dos participantes, que todo mundo trabalhe, estude em outras áreas também, e vai estar fazendo aquilo por amor mesmo, né? Então, por favor, divulguem e estão extremamente convidados todos os guerreiros, né, esportistas aqui da academia a participarem lá também. Elton, mais uma vez, parabéns, excelência aí no trabalho e pela exposição. Parabéns mesmo. E obrigada, Léo, pelo espaçozinho que você me deu aqui agora, tá bom? Um Obrigado, abraço a Cíntia. todos. Obrigado, Cíntia. Um abraço a todos. Bom dia, bom dia.